Nestes dias, o Papa Francisco deu um passo importantíssimo para sua tentativa de reformar, ou deformar, a Igreja Católica. Como noticiamos, a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos publicou o Instrumentum Laboris, o texto fundamental de trabalho, construído mediante consultas, cuidadosamente pilotadas, pelo cardeal brasileiro, Cláudio Mies. O texto apresenta a proposta da ordenação de homens casados mais velhos e índios, sugere a criação de uma nova liturgia, que incorpore os elementos indígenas. Louva a atuação das igrejas protestantes na Amazônia, e auspicia a invenção de novos ministérios para as mulheres. É o recrutamento da igreja, nas fileiras da Revolução Tribalista. A proposta pode parecer caótica, mas obedece a um plano de governo, muito bem delineado em Evangelii Gaudium, aplicado em Amoris Laetitia, e Laudato Si, os documentos principais do Papa argentino, e agora, concretizado num experimento concreto, o Sínodo Panamazônico. Se as mudanças de Francisco, em Vos Justice Lux Mundi, e em Sicut Mater Amabilis, colocaram toda a responsabilidade, pelos abusos sexuais do clero, nas costas dos bispos, o que não foi desapercebido, e deixou muitos deles, para lá de preocupados. Agora, o avanço do Papa Bergoglio, deixou desconcertados os fiéis. A mídia não tardou em noticiar que o Vaticano está para decidir sobre a ordenação de homens casados, e de repente, muita gente despertou para o fato de que o bispo de Roma está indo longe demais. A providência divina age por caminhos muito mais altos do que os nossos, e neste sentido, podemos estar diante de uma genuína ação de Deus. Um Papa que não renunciasse, mas que fosse renunciado pela própria imposição dos fatos, exatamente como o rei Saul, quando a unção lhe foi retirada, pois a autoridade já estava sobre o rei Davi. Os bispos e cardeais nunca agirão de motu próprio, mas apenas o farão, forçados pelo povo, do qual sua subsistência concreta depende. Aliás, o abuso de poder de Francisco, em relação aos bispos e cardeais, é enorme. Aos primeiros, tratou como coroinhas, removíveis de seus ofícios, com um decreto. E aos segundos, simplesmente há anos, não recebe em colégio, recusando-se a tratá-los como o que são, o Senado do Romano Pontífice. Temos um Papa que manipula as estruturas da Igreja, em benefício de suas reformas, completamente à revelia do povo católico, sob o disfarce de uma sinodalidade fingida, tão fingida quanto a sua paternidade sobre a cristandade, a qual não cessa de esforçar-se por transformar em um inferno. No final das contas, ele mesmo pode se colocar em um inferno, exilando-se voluntariamente, num isolamento institucional absurdo, em uma ilha, em que terminará por se destruir por completo, sendo que toda a Igreja seguirá um caminho completamente oposto. Se a lei suprema da Igreja é a salvação das almas, Deus, que a instituiu para isso, de certo se servirá de todos os recursos para recuperar para si o povo que Francisco tentou cooptar, desviando-o para uma religião totalmente inventada, que perdeu completamente a identidade histórica, com o que um dia já foi. Alguém dizia que Deus permite ao diabo agir com a única condição de que não esconda o rabo. Pois bem, o povo já começou a ver o rabo, e daí concluirá facilmente onde está o diabo. Há avanços que são apenas o começo do fim, e em nosso caso, temos um Papa que já foi longe demais.